Janela Movediça, de Eliana Machado. A Avenida Califórnia não difere muito de qualquer outra avenida longa. Ruidosa, possui uma via que vai e outra que vem, escoltada de cada lado por um muro de prédios de apartamentos de famílias de baixa renda. À primeira vista, poderia até parecer uma avenida trivial, com seus traços de arquitetura europeia. Porém, com o cair da noite, influenciada pelos raios prateados da lua, ela revela-se outra. Da janela do seu apartamento, Celestina observa com seus binóculos a dita transformação. Lá vem ela, Osório. Ou ele. As mesmas calças jeans. Dá até para ver o pedacinho da barra da perna esquerda ainda descosturado. Você não tem mais nada interessante para fazer do que ficar cuidando da vida alheia? Ela ou ele, como você diz, eu também ainda tenho as minhas dúvidas. Me diverte. De qualquer modo, não há nada melhor na televisão. Eu já assisti a todos os filmes em exibição na Netflix esta noite. Tudo velho. Já assisti a tantos filmes que não tem mais graça. Os roteiristas estão faltos de imaginação. São incapazes de me surpreender. Uma história bem escrita deve surpreender a todo tipo de público e principalmente os mais avisados como eu, já que nos primeiros segundos do filme eu posso dizer se se trata de uma produção americana, francesa ou alemã. Eu só preciso observar o jeito como os atores se movem, a maneira como a câmera se detém em certos detalhes da cena. Uma história, meu bem, aqui, na China, em Botsuana ou no Japão. O mais importante é que ela nos ajude a passar o tempo. Dito está, tem que ter começo, meio e fim. Começo, sim. A sequência de abertura é primordial, pois ela instala a situação, cria o ambiente no qual os personagens vão viver. Ela convida o espectador a refletir sobre alguns elementos que o autor colocou ali com alguma intenção mais ou menos óbvia. Também acho que os filmes de hoje lançam mão com um certo descomedimento de cenas de violência explícita, cenas sangrentas, cenas hematômicas. Essa palavra não existe, minha querida voyeurista. No dicionário ainda não. Não importa. O fato é que em 2 minutos eu sou capaz de avaliar se vai valer a pena continuar assistindo ou se é melhor eu buscar outro filme. Hoje, eu tenho consciência de que, com todo o meu conhecimento do mundo do cinema, eu deveria ter escolhido uma profissão ligada a esse gênero artístico. Eu escolhi a pintura. Ninguém compra as suas telas. Ainda não. E eu não tenho intenção nenhuma de terminar como Van Gogh. Quero notoriedade aqui e agora. Você não está pensando em pintá-la em pleno exercício de suas funções? Está? Ou será que está? Olha, até que a sua ideia não é má. Diga-me uma coisa, além de Caravaggio e Goya, quantos pintores você conhece que já pintaram cenas exteriores noturnas? Lá vai ela, Osório! Ou ele! Acabou-se o que era doce. Cai o telão. Que pena. O dia seguinte,
Amanheceu com o tempo fechado. Molhadas pela chuva noturna que se abatera sobre a cidade, as calçadas estavam desertas. O verão estava definitivamente enterrado. A avenida continuava imutável, sonora de dia e calada à noite. 9 horas da noite. Enquanto Osório se preparava para sua sessão de cinema, Celestina honrava mais uma vez seu posto de observação. Querida, você não vai assistir As Sombras de Goya de Milos Forman? Déjà vu 2 vezes. A sala está fria. Eu vou assistir lá do quarto, debaixo das cobertas quentinhas. Veja se não demora muito, tá? Tudo vai depender de quanto tempo ela ou ele leve para encontrar um cliente. Apaga a luz, por favor. Ela ou ele também voltara a ocupar seu posto. Acendia um cigarro atrás do outro. Talvez ela ou ele sinta frio, pensava Celestina. O cigarro combate o frio cortante do outono. Na verdade, isso não era nada mais do que uma falácia. Outra. Fumar ajuda a passar o tempo. Monologava Celestina de pé, com os binóculos colados ao vidro da janela. Ela ou ele não vende amor nem companhia. Vende mentira. Certas pessoas precisam de ilusão para sobreviver. Como dizia o poeta Calderón de la Barca, a vida é sonho. Ela ou ele parecia ter cerca de 30 anos. Estatura alta e compleição delgada. Cabelos longos, castanhos e ondulados que ela ou ele não cessava de acariciar. Deve ser ele, porque uma mulher não fica acariciando as mechas do cabelo com tanta insistência. Os seios sempre à mostra. Quanto ao nariz, não parecia ser o de origem, concluía a observadora noturna. Já fazia um tempinho que Osório se retirara para ver seu filme no quarto de dormir, enquanto Celestina continuava com a sua vigilância até que o farol fecha e do outro lado da rua as mímicas chovem. Um motorista parece interessar-se pelo espetáculo. Olha só o gesto que ela ou ele está fazendo, murmurava Celestina, que sente vontade de rir, mas se contém para não perder os melhores detalhes se viesse a mover os binóculos colados ao vidro da janela. O que a surpreendia e a deixava curiosa no espetáculo que se apresentava diante de seus olhos eram as mímicas, os gestos dele ou dela quando propunha seus serviços aos motoristas. Eram códigos técnicos que desconhecia, porém reconhecia a sua eficácia. O farol abre e o cliente em potencial se evapora na longa avenida. Minutos depois, um carro finalmente estaciona e ela ou ele se aproxima da janela do passageiro e, abaixando-se, passa a cabeça pela janela. Palavras imperceptíveis são trocadas. 7 segundos passados, cada qual retoma a sua posição. Droga! O que será que eles disseram? Preciso aprender a fazer leitura labial e comprar binóculos com maior alcance de mira, disse Celestina. Na terceira noite, os hábitos de sempre. Osório se retira para ver a sessão de cinema no seu quarto. Celestina, nas trevas da fria sala de estar, toma posição à janela com seu novo par de binóculos. Os minutos passam. O filme já havia terminado quando Osório despertou com sede. Dirigiu-se à cozinha para tomar um copo de água. Passando pela sala, viu o vulto da mulher que estava colada à janela com os binóculos fixos na cena que ocorria do outro lado da rua. O quadro lhe era mais do que familiar.
Estava habituado a ver sua mulher escondida atrás das cortinas, feito uma estátua, espreitando pela abertura central cada vez que ela ou ele se dava em espetáculo. Tomou água e ainda na cozinha ouviu sirenes de polícia. Foi até a sala. Sem dizer nada à mulher, tomou-lhe mecanicamente os binóculos das mãos e apontou-os para a cena do outro lado da rua. Viu 2 carros patrulha cujas luzes iluminavam a cena e alguns policiais sobre a calçada. Estão controlando ela ou ele. Inferiu Osório. Esta noite o show parece que está tendo um fim inesperado. Murmurou Osório, ainda sonolento. Quando focalizou na mulher, sentiu, como jamais havia sentido antes, um fluxo de adrenalina correr-lhe pelas veias à velocidade da luz. Os policiais estavam controlando Celestina. Osório sentiria um segundo e derradeiro fluxo de adrenalina incendiar seu corpo quando fosse verificar a identidade da pessoa que, naquele exato momento, se encontrava ao seu lado diante da janela.